boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Você não adianta, gente, querer procurar em outro lugar. Imagina, você vai ficar preocupado com o quê? Fica aqui na Rede Vida, que você vai ter as melhores informações, a melhor formação. E pra quê? Você sabe que a Sol foi expulsa do BBB, né? Então... Foi. Rodolfo que me contou. Acabou de ser, o Rodolfo me contou agora. Então, empurrou a Ana Paula, então foi expulso do BBB. Então, já tem a informação do dia, não precisa mais procurar nada. Você sabe porque aqui eu sou o melhor programa? Você sabe, né? 2 requisitos para participar do programa. Que seja inteligente, por isso vocês estão aqui. E também, por quê? Porque são bonitos. Por que só vem gente bonita? Tem que ser bonito, sabia? Não pode vir gente feia. Não pode vir. Olha aqui, olha o naipe desse programa. Pra você ver se tem gente, tem lugar pra gente feia aqui. Não tem de jeito nenhum. Olha, vou apresentar pra vocês quem tá com a gente. Padre Harden Pedrosa. Grande Padre Harden. Nossa, o padre tá na paróquia Nossa Senhora da Candelária, ali na Guilherme Cotti, né? E olha, autor desse livro maravilhoso aqui pela Ângelos Editora. Isso aqui, olha, isso é Perdoar. E olha, muito obrigado, eu admiro muito esse padre, eu admiro mesmo. Obrigado, viu, obrigado, padre. Jaqueline Teixeira, nossa psicóloga, porque todo mundo precisa de um psicólogo na vida, todo mundo precisa. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu, Jaqueline, que tá aqui com a gente, viu? Matheus Machado, mentor de finanças, escritor, olha aqui, veio, não trouxe o livro. Já trouxe das outras vezes. Já trouxe o livro das outras vezes. Já trouxe das outras vezes. Oi? E comentarista da Jovem... Olha, é o Chico, o pessoal da Jovem Pan sempre assim, o pessoal da Jovem Pan sempre quer roubar a agenda da gente ali. Vamos lá, não. Sempre assim. Roubaram a doutora Raquel também uma vez. Mas por um tempo. Mas aí a gente fez uma hora ela volta. Resgatou. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina, obrigado, eu que agradeço o convite e a parceria de sempre. Obrigado, viu? E a doutora Raquel Galinato? Nossa queridíssima doutora Raquel. O carrinho da doutora tá aqui, olha aqui. Olha a sireninha olha aqui, aliás, quebrou, viu, Rodolfo? Aí, ó. Coisa falou que é sucata. Sucateamento. Obrigado, viu, doutora? Obrigada, obrigado, padre. viu? Sempre uma bênção estar aqui. Obrigado, muito obrigado. A gente fica muito feliz mesmo. Vamos! Mas antes de começar o programa, quero lhe dar uma informação para você que durante a Quaresma a igreja nos convida para um tempo mais profundo de oração, de conversão. Por isso, do dia 18 de fevereiro até o dia 5 de abril, você vai acompanhar aqui na Rede Vida a Quaresma da igreja com o Frei Gilson, ao vivo, aqui na Rede Vida, de segunda a sábado. Sabe que horas? 3h50 da manhã. 3h50 da manhã. Madrugada de fé com Santo Rosário, bênção do Santíssimo e também a oração pelos enfermos. Prepare aí o coração, vive esse tempo de graça. Quaresma da Igreja com Frei Gilson, ao vivo na Rede Vida de televisão a partir do dia 18. Né? Quarta-feira de cinza. Dia 18 é quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza, né? Muito bem, vamos começar o programa que tem muita coisa para a gente conversar. Violência contra a mulher é uma doença social, os sinais são gradativos. Doutora, a gente sempre fala sobre essa questão da violência e aí a gente pensa assim, não, a gente vai evoluir, vai diminuir e vai melhorar. E não melhora, o que é isso? Só aumenta, é a mesma coisa. É assim, a gente não aguenta mais ver noticiários diários. Hoje a gente abre os jornais ou abre a internet e vê uma mulher mais uma vez espancada dentro do elevador. Outra morta a facadas. Isso tudo hoje. Então, o que acontece? A gente tem que encarar esse papo com franqueza. Isso. Por melhores que sejam as leis, as políticas públicas, a polícia, se fosse a mais eficiente de todas, esses crimes, eles ocorrem, padre, na clandestinidade, entre 4 paredes. Então, se não houver uma proatividade da vítima em romper o ciclo, em coibir a evolução, a polícia não consegue resgatar. Porque a polícia não pode entrar na casa da pessoa. E a polícia não está do lado, né? 24 horas da pessoa. E claro que a gente não vai corresponsabilizar a vítima, mas nesse caso é essencial que a vítima
olhe os sinais, não normalize, não romantize e dê um fim, antes que vire estatística de feminicídio. Porque a gente já teve várias atitudes, por exemplo, o vizinho avisa e não sei quem faz isso, mas nunca parece. Aliás, essa questão de vizinho avisar também é complicado, porque ninguém quer se meter também. Tem essa cultura do não se meter na vida dos outros. A permissividade da sociedade, a gente está em 2026, ainda existe. Ainda temos pessoas do alto escalão do judiciário sendo acusados ali, agora, pelo clamor popular, afastados por crimes sexuais. Não só assédio moral, assédio sexual, ou também uma importunação sexual e etc. Temos também pessoas que representam o povo, acusados, condenados por violência contra a própria esposa e que permanecem em setores públicos. Temos temos diversas esferas de violência escancarada e o que a gente tem é a permissividade e a camaradagem. Sei. Ser camarada com criminoso não é ter o papo de homem para homem, porque quem agride a mulher não é o homem, é o canalha, é o covarde. Então a gente não pode mais só ter a hipocrisia de se chocar quando uma mulher é esquartejada ou morta. Não é, padre? É verdade. Doutor, nesses casos de feminicídio, lá atrás essa violência, é claro, é uma violência absurda e tal, mas sempre tem essa coisa do ciúme, o ciúme exacerbado, que de repente um homem que quer ter a mulher como posse, como objeto. Tem, mas tem outras esferas também. A traição é uma esfera de violência violenta, porque quando existe a traição, o traído fica com a autoestima completamente abalada, com a sua autoconfiança completamente vulnerável. E quando a gente fala da vulnerabilidade, é um prato para manipulação, para domínio. Eu falo que as vítimas, elas vivenciam uma gaiola de pseudo-amor com algemas invisíveis, porque ela está presa àquele relacionamento psicologicamente subjugada. Então, vai por causa da dependência econômica. Não é. É por causa dos filhos, não é. Qualquer justificativa que as pessoas colocarem não vão ser plausíveis para mim, que diversas vezes, quando arbitrando fiança para uma mulher espancada, com seu rosto quebrado, com o nariz arrebentado, ela vai pagar a fiança do agressor, porque é ela que tem o dinheiro. Então, é a dependência coemocional, é como se fosse uma droga, padre. A mulher usa aquela droga, ela sabe que aquela droga vai matar. Então eu faço a correlação do amor doentio com a droga. Ela sabe que se ela continuar esse amor, vai morrer. Mas e ela continua. É o vício, a dependência química. A dependência daquele. Pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Muito bem, vamos ver aqui, olha. Mais coisas aqui, olha. Educação financeira para casais. Como evitar conflitos e planejar o futuro financeiro do casal sem ser controlador. Isso é um trabalho para o Matheus. Matheus, olha, esse negócio essa coisa de educação financeira para casais é uma coisa que precisa ser muito bem conversada, né? Fundamental, né, padre? A maioria dos divórcios tem como um dos 3 principais motivos dinheiro, né? Isso não é só uma estatística do Brasil, isso é uma estatística praticamente de todos os países que já fizeram o levantamento. Quando o dinheiro não é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. E aí, o dinheiro vai ser sempre... faço um comentário. Não é o dinheiro, normalmente é a falta dele ou a falta de diálogo sobre ele, né? Muitas vezes o casal, ele se casa, às vezes depois de 10, 15 anos de namoro, sem nunca ter conversado sobre que nós vamos gerenciar o dinheiro. É mesmo. Vai ser nosso, o seu salário é seu, o meu é meu, a gente junta, divide as contas. Isso tem que ser conversado, não tem, Matheus? E tem que ser conversado antes do casamento. Porque vai trazer desgaste. Quando você tem autonomia financeira, que é, eu tenho meu salário, eu faço o que eu quiser com ele. Isso. Quando você se casa, não dá. Porque às vezes você tem um do casal que ganha 5 vezes mais do que o outro. Mas esse quer ir num restaurante compatível com o poder aquisitivo dele. Só que aí às vezes vai olhar, porque pode ser inclusive a mulher ganhando mais, e vai olhar e vai falar, mas espera aí, tá muito caro esse lugar. Não tá caro. Eu tenho. E aí essa que é a questão, mas o dinheiro é de quem? O dinheiro é nosso, o dinheiro é só meu, a gente vai ter uma economia em comum, o que cada um pode fazer sem consultar o outro, porque isso também pesa. Né? Existe um termo dentro da educação financeira chamado traição financeira. A traição é isso, é o cartão de crédito escondido. Olha, quando tu não sabe o que o outro tem. Existem uns casos, né, que depois a doutora aqui também pode comentar, que é muito, muito maluco, que é, por exemplo, a pessoa que compra algo novo e ela desgasta o produto. Jesus, que é para o parceiro ou a parceira não perceber. Não perceber que é um sapato novo, que é uma roupa nova, que é um celular novo. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, quando a gente vê isso, aquele que... E outro problema, o endividamento que é escondido.
Esse é um problema sério. Existe ainda, né, na sociedade, e se é certo ou errado, cada um julgue, mas que uma responsabilização do homem, muitas vezes, por ser o provedor financeiro da casa. Só que tem muito homem que não dá conta de ser esse grande provedor e ele começa a cometer irresponsabilidades financeiras, que é: vamos manter um status aqui, E aí dívida mas eu estou entrando em dívida aqui. E ele não conta para a esposa. E, de repente, quando descobre lá uma dívida de 30, de 40, de 50 mil reais e não sabe como resolver. Então, isso dá muito divórcio. Por quê? Porque a mulher, ela se sente traída, ou o marido, ele se sente traído. Eu tenho casos que eu já acompanhei dos dois lados. De esposa que traiu financeiramente, que escondeu essa dívida, e marido. Então, assim, esse projeto, ele tem que ser definido antes do passo do casamento. Isso é interessante você falar, porque é muito chato. Eu acredito que deva ser muito chato quando a pessoa, o casal, diz: ó, esse dinheiro é meu, ou eu vou te pagar, você me empresta, você me empresta um tanto. Como que é que você empresta dentro de um casamento? Então, isso como é que empresta? Primeiro, porque definir o regime se vai ser uma comunhão parcial, se vai ser uma separação total, já é um ponto crucial. Mas eu penso, aí é o Matheus falando, se você vai se casar, não é para construir uma vida em comum? Então. Em conjunto? Como é que você vira e fala assim: ó, essa caneca é minha e esse copinho menor é seu? Né? Esse livro é meu, mas aquele... Vai ficando, na verdade, às vezes, entrando até num lugar de competição. É verdade. E aí começa quem aquilo... ganha mais, isso abala um casamento. Imagina, né? Um do casal, às vezes, ganha pouco. Aí, de vez em quando, compra uma roupa nova, de vez em quando pode sair, o outro vai fazer o quê? Vai sair sozinho? Vai comprar só para ele? Ou vai começar, às vezes, a cair nisso, que é a manipulação, né? Que é o assédio financeiro, a violência, né, patrimonial que existem. A gente falou aqui sobre a violência contra a mulher, que é esse predomínio do poder financeiro sobre o outro, que pode acontecer, lembrando, das duas partes. Existem mulheres, e eu já vi isso, e você vai vendo que o homem... ele vai ficando com aquela masculinidade cada vez mais frágil. É verdade. Porque, né, nós homens, nós temos isso, de querer, a gente foi criado. Foi criado para ser o provedor, para ser aquele que vai chegar Deixa com a caça. Resolvo. Isso é o pré-histórico, o homem pré-histórico chega com a caça para cá. Né? E aí, quando você coloca o homem nesse lugar e onde a mulher não sabe lidar bem, porque vai acontecer, gente. Você vai ter mulher que vai ganhar muito mais do que o homem. Então, se aquilo não for muito bem conversado, e outra, se ele não se sentir útil, isso vai valer para os dois casos. A mulher que ganha menos também. Se ela não achar que ela é importante na relação, amanhã o casamento termina. Mas eu achei interessante você falar, converse isso antes do casamento. Converse. Porque você conversa e defina, né, pai? E defina, fala, vai ser tudo em comum, vai. Depois vem os filhos também, que você vai... Então, quem que vai... o dinheiro que vai cuidar dos filhos é de quem? De um ou de outro? Esse é o problema. E aí começa, né? Aí começa um outro peso, né? Que eles falam assim, comprei um carro, parece um filho. Aí o pessoal brinca, não, calma que você ainda não teve filho. Aí sim. Sabe aquela série White Lotus, última temporada, teve um sujeito que levou eles pro resort, aquela coisa toda, mas ele tava com uma dívida enorme, né? E carregando. Carregando aquilo e ele tendo que mostrar para a família que estava tudo bem. Ele chega a pegar o celular de todos da família para não ver que ele tinha quebrado lá nos Estados Unidos, né? Então ele tira o celular de todos e fala, vamos deixar... Para manter a aparência. Para manter a aparência e às vezes, muitas vezes, a pessoa mantém a aparência em casa e não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. E, né? É que a casa cai, né? A casa cai mesmo, a casa cai. Muito bem, estão tomando café, estão tomando, assim que eu gosto. Você acredita que tem gente que vem aqui no programa e não toma café? Acho um absurdo. Acho dó, né? Mineiro, essas pessoas. Nós mineiros não podemos deixar de tomar café. Não é verdade? Mas tem mineiro que vem aqui e não toma café. Já vi. Então, mas já chama traição. Traição. Porque, ó, não é verdade, Jado? Negar café pro mineiro é a maior ofensa que a gente pode levar pra cá. Pão de queijo também, né, padre? Dá aquela sugestão pra... Fica a sugestão. Tem aqui formiga, sou de formiga também. Não, sou de Lavras. Pode errar. E eu de Cássia, faltou um pãozinho de queijo. Nós começamos no mesmo seminário. Não no mesmo ano. Fui um pouco depois dele. Quem é mais novo? Eu sou mais novo. Mas no mesmo seminário. Olha, mundo pequeno, hein? Ó. Sempre, agora eu tenho um globo aqui para escolher quem vai escolher a música. Música para a gente fazer o sorteio. Eu vou ganhar. Olha a música que nós estamos. Tem que pensar em que música. Isso, pensa. Oi! Já saiu. Já saiu, vai ser esse. Raquel Galinatti. Olha, você parece.
Gente, a Raquel... Mas eu tô faz tempo, viu? Faz tempo que ela tava querendo mesmo, é verdade. Qual a música você vai querer? Eu vou falar. Tem que falar agora? Agora, pra ele pegar a música lá, pra gente terminar o programa. Vai demorar terminar o programa, mas é pra você... Isso, a música... Da outra vez... Vai dar tudo certo do Padre Juarez. Aí, vai dar! Queria dizer favorecimento, isso é... Não, vocês viram que a bolinha saiu. Eu ouvi falar desse cantor. Já tá vendo? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aliás, eu preciso dessa música, Padre. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. 2026. Vamos ver aqui, gente. Consequências de não ensinar limites na infância. Ai, doutora Jaqueline, esse negócio de limite é um problema. E dá muito problema não colocar limite, né? Dá. O problema de não colocar limite, ele alcança a sociedade. Porque a criança sem limite, ela vai ser o funcionário também que não tem limite. Não tem limite e não para na empresa, não sabe receber feedback. Então, não colocar limite gera um custo social muito grande. Né? Interessante, eu nunca tinha visto por esse lado, né? Mas E as dificuldades são imensas, né? Por que um pai e uma mãe não conseguem colocar limite? O problema é dos pais que não colocam? Sim. Né? É porque eles vêm de repente, de um tempo em que foi colocado muito limite, eles querem ser mais permissivos ou não? Não, eu não concordo com isso. Talvez alguns colegas meus concordem. O que eu penso? Por que é a dificuldade do limite? A estrutura, né, e o funcionamento familiar mudou. Sei. A mãe fica pouco tempo com o filho, o pai também, eles ficam na escola e tal, então fica mais difícil de dizer não, né? O ser humano tem um sentimento chamado culpa. É verdade. Que vão todo mundo lá confessar a culpa, né? É verdade, Vocês conhecem a culpa melhor que todos nós, né? Então, e aí, a solução, né, para os limites funcionarem bem seria o auto-perdão dos pais, viu, Fábio? Para poder, né? Por quê? Porque essa estrutura de que a mãezinha tem que trabalhar, que o pai tem que trabalhar e que a vida moderna deixa a criança mais sozinha, impede muitos nãos e também coloca a criança em rotinas muito pesadas. Tá? Essas rotinas de criança... E aí a criança, ou ela ouviu muito não, não que o pai e a mãe disse, porque eles dão aquilo, mas só que a criança queria descansar, queria brincar, queria a companhia dos outros. O tempo de antigamente tinha mais irmãos, tinha gente para conviver. É verdade. Mais liberdade de brincar na rua. Mais irmãos, né? Mais irmãos também, mais irmãos, Então, tinha mais avós por perto do que hoje. Então, tudo isso mudou muito. E aí a criança também diz não para os limites, porque ela vai para o estado de raiva. Enquanto o pai e a mãe vai para o estado de culpa, a criança vai para o estado de raiva, porque ela teve tudo isso privado dela, entendeu? Porque criança quer o quê? Quer atenção, carinho e tal. Aí ela vai e evade, acho que para o nosso próximo assunto, né? Porque aí ela vai hoje em dia para onde? Celular, jogo. Mas aí vira um perfil de funcionário que não lida bem no trabalho também, é isso? Também. Então, e ela falando desse custo social. O que é, Rodolfo? Depois no casamento, no coisa, vai ser uma pessoa... Eu acompanhei um caso muito interessante que é a troca de responsabilidades, né? A mãe veio no confessionário reclamar por que a criança, quando começou a aula, ela entrou na escolinha, 4, 5 anos, não me recordo, mas a reclamação era, padre, a minha filha, ela mostra tudo para babá, ela mostra o dever de casa, ela chama babá para acompanhar, ela pede as coisas para babá. A primeira pergunta que eu fiz, quem a criou desde o início? A babá, porque precisava trabalhar. Então, trocou, a criança já tem... O que eu disse que ela sente culpa agora. Sente culpa. E aí a minha filha não gosta de mim, não é isso. A criança estabeleceu vínculo com quem esteve e deu atenção para ela. Quem isso, do lado, porque assim, a criança não sabe fazer nada. Pode chegar Todo no o processo ponto... de desenvolvimento infantil, ela precisa de apoio para aprender a tudo. Mas não tem um excesso também, não? Assim, de mimar. Esses dias eu vi um meme na rede social que eu estava rindo, que falava isso. A mãe chegou lá pro professor e falou assim, mas por que meu filho não ganhou medalha de jiu-jitsu? Aí ela olhou e falou, a senhora é mãe de quem? Do Renatinho. Falou, mas o Renatinho não faz jiu-jitsu. Mas é o mesmo sentimento que move, é o mesmo sentimento. O sentimento central dessa mãe é que o filho dela tem que ter tudo, porque ela não pode estar. Que ela não pode estar? Ela fica pouco. Eu acho interessante essa sua reflexão. Porque não é... achei interessante, porque a geração é diferente.
as pessoas são diferentes, a criação é diferente. E é por isso que tem essa mudança tão grande dessas gerações. Tal da geração Z, perdida a geração Z, que tá ali, perdida. Geração M, que eu digo, geração de... Veja, mas quando você usa essa palavra perdida, você consegue ir no que ela significa? Eles ficaram perdidos de pai e mãe, sim. Tá vendo? É verdade, é verdade. Ah, tá vendo? Mas eu acho que o crescimento do celular, a rede social também, acho que traz essa comparação que leva um pouco a essa loucura, né? E é verdade. Mas interessante isso, né? Porque o fato de que não tem essa agenda horrorosa que os pais dão para os filhos. Eu fico impressionado como que os pais fazem agenda para os filhos, assim, é balé, é natação, é kumon, é não sei o quê. E depois não fica bom em nada, né? Não fica nada, porque só fica dando... Mas eles estão preenchendo o tempo, eles sempre usam essa palavra, preciso preencher o tempo para não ir para a tecnologia, para não se perder e tal. Só que não adianta, porque isso não vai substituir o que está faltando, que é o vínculo, né? Do pai e da mãe, que inclusive chegam em casa cansados. É verdade. Né? E aí, como que se estabelece o vínculo dessa maneira? É bem mais difícil. Verdade. E também não tem o suporte, né? Porque assim, quando a gente fala antes, tinha presença de avô, de vó. Aquela rede, né? Tinha. E esse pai e essa mãe, nessa vida, também não tem esse suporte. Quantas vezes você chega num restaurante, eu reparei isso, você chega num churrascaria em São Paulo bem grande, num domingo assim, você repara as mesas. Os adultos conversando, tomando bebida e as crianças tudo com o celular. Para ficarem entretidas. Não querem nem ficar lá na área kids. Não querem, não. Querem ficar no celular. É porque tem que aprender o convívio, né? E aí não aprendeu. Então, não aprendeu o vínculo, Demanda tempo, não aprendeu. Então, eu falo sempre, eles enchem de compromisso para os filhos. Eu sempre falo na igreja, e catequese? Ninguém lembra da catequese. Depois fica ótimo em um monte de coisa, em computador, em coisa assim, mas os valores, né? Lá embaixo. Aí qualquer... E, padre, eu acho uma crueldade não impor limites para a criança, que é um ser em desenvolvimento, porque uma criança, esse limite se torna um adulto transgressor e muitas vezes a punição é muito pior, que vai parar para trás das grades. Então, sim, então uma criança que não sabe o que é frustração ou limite ali imposto, ela vai ultrapassar o tempo todo. É verdade. E olha, social não é só na empresa. A doutora falou uma coisa interessante. Tem um custo também social e financeiro, porque isso para a sociedade isso custa. A gente tem debatido, né, o fim da escala 6x1. E aí hoje saiu um estudo da Organização Internacional do Trabalho que coloca o Brasil não só como um dos países com menos carga de trabalho, que é uma surpresa, mas o que não é surpresa é com menor produtividade do mundo. Então, assim, um dos piores países em termos de produtividade. Então, é um pouco isso. A pessoa, às vezes, até vai para o trabalho, mas ela não está lá, né? Ela faz uma função, mas ela faz tão mal feito que, às vezes, aquelas 8 horas do dia, ela poderia ter resolvido em 2, é verdade. Tem gente que fala isso. Eu não precisaria de 8 horas para fazer o que eu faço. Então, faça bem. Aí, o que a pessoa faz? Eu tenho que terminar a edição do livro do padre. Ah, mas se eu terminar rápido, vão me passar um outro. Então, aí termina devagarinho. É saúde mental. Não no caso da Ângelos, mas nos outros. Eu fiquei sabendo que foi assim. Porque, veja, o que ele está falando, a gente está nesses piores índices, mas a gente está nos melhores, nos mais altos de problema de saúde mental e afastamento. Então, como pode conciliar esses números, né? É um pensamento que a gente tem que refletir. Por que esse exemplo que ele deu aí, eu não vou terminar meu trabalho para eu não pegar outro? Porque a mente não tá legal. É a saúde mental que faz a pessoa agir assim. Porque todo mundo quer ser produtivo, quer ser reconhecido, quer ter o mérito dele. Não tem ninguém que nasceu e escolhe, eu quero ser o pior de todos. Não existe essa pessoa. É verdade. Vamos ver aqui, ó. Padre, agora padre vai perdoar. O livro do padre. Eu ganhei mesmo o livro do padre, eu li, e vou dizer uma coisa, eu não só li, eu fiquei com um livro de consulta, sabia? Que é muito bom para a gente consultar de vez em quando. Perdoar não é esquecer, é não lembrar, né, padre? Faz um ano agora do lançamento desse livro pela Ângela Editora, e foi um livro que, de fato, ainda tem tido recebido um feedback muito bom, porque é um assunto, de todos os assuntos que nós falamos aqui, é um assunto que sempre cabe, né? Tanto na violência, na questão conjugal, na questão da terapia, o perdão sempre cabe, né?
E o meu intuito de escrever esse livro sempre foi porque isso incomodava muito, ao longo da minha vida de padre, eu tenho 8 anos de padre, incomodava muito essa dimensão das pessoas não entenderem o que é perdão. Sim. Então, perdoar não é esquecer, porque muita gente chega no confessionário e diz assim, eu vim aqui, padre, porque eu quero esquecer isso que aconteceu comigo. Vou dar um exemplo, meu marido ou minha esposa me traiu. Então eu vim aqui porque eu quero esquecer isso que aconteceu comigo, porque eu quero perdoar. Mas perdoar não significa esquecer, porque isso faz parte da sua história de vida. Então, perdoar, eu sempre digo isso nos lançamentos do livro, na homilia, perdoar é quando você abre uma ferida, essa ferida você tem um corte, sai sangue, dói. E aí você precisa passar algum medicamento, isso é a graça da misericórdia. Então você passa o medicamento dessa ferida, ela vai fechando. E ela fecha. Chega um momento que eu passo a minha outra mão nessa ferida e eu não sinto mais dor, mas a cicatriz está ali. Ela sempre me recorda porque a história está marcada. Então, perdoar é quando eu passo a mão naquele fato e ele não dói mais, mas ele está ali. Eu nunca esqueço. Porque para esquecer tem que perder memória ou a doença de mal de Alzheimer. E aí não tem virtude também, né? Não tem virtude no perdão. Isso mesmo. Porque se eu tiver um problema, de repente, de esquecimento e tal, e eu não... Onde está a virtude de ter buscado o perdão? Como a gente sabe, né? No final do livro eu falo passos para fazer uma boa confissão e as pessoas às vezes... Né, padre, o que é pecado, né? Pecado tem que ter liberdade, tem que ter consciência, tem que ter matéria da realização. Então nem tudo que eu faço é pecado. Algumas coisas são imorais. E tudo que é imoral é pecado. Mas nem tudo que eu faço é imoral e é pecado. Por exemplo, uma vez eu atendi, né? Confissão de primeira Eucaristia, né? Padre, meu pecado foi que eu coloquei a pipoca dentro do micro-ondas, eu coloquei, acho que 20 minutos, e aí explodiu o micro-ondas, minha mãe bateu tanto. Mas isso não é pecado, isso é um acidente. Isso é um acidente, é verdade. Então, às vezes as pessoas confundem isso, né? E muita busca também vem do auto-perdão. Isso é um ponto que eu falei no livro e que chama muita atenção. Vou dar um exemplo. Sobre a dimensão do aborto, que é um exemplo que está aí, que existe muito, né? A gente sabe disso na questão das confissões de modo especial. Uma vez eu atendi uma mulher, quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, ela cometeu 7 abortos. Muito para uma... porque isso mexe muito com a vida da mulher. Uma dor muito grande. Não tanto talvez com o namorado, com o parceiro, né, o pai da criança, mas muito mais com o corpo da mulher. Né? É verdade. Então, a dimensão do aborto. A mulher cometeu o aborto e ela procura o sacerdote, confessa, e ela volta para a sua vida... E ela depois procura o sacerdote, depois de 15 dias, confessa de novo esse pecado. O mesmo pecado. O mesmo pecado. Mas ela não cometeu novamente. Então, eu sempre falo, olha, minha irmã, isso não é uma questão mais não é uma questão sacramental da graça. Porque a graça é eficaz na sua vida. Teve arrependimento, teve confissão audível, você cumpriu a satisfação, pronto. Então, acabou. Então, o perdão aconteceu de modo sacramental. O pecado se tornou nada. Isso, pronto. A graça é maior, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso é a nossa teologia antropológica. Então, a dimensão está no auto-perdão. Você precisa se perdoar desse pecado. E tem muitos pecados que nós cometemos, de modo especial nas relações interpessoais, que antes de pedir perdão para o outro, ou até para Deus, eu preciso primeiro me perdoar. Eu falo muito isso no livro. Então, eu preciso me perdoar primeiro, porque se eu não tenho o pecado aqui e me perdoo, eu não consigo levar o perdão. Como é que eu vou dar algo que eu não consigo viver na minha vida? É verdade. Então, é isso. Muito interessante, profundo. Eu que recomendo você a ler o livro, é da Ângelos Editora. Atenção, eu já vou... O Instagram da Ângelos, @Ângelos Editora, e o site angeloseditora.com. Mas falando em pecado, você sabe que a Ângelos Editora cometeu um pecado gravíssimo comigo, e eu vou contar, porque antes eu falei, eles falaram assim, você está com ciúme? Estou, porque a Ângelos Editora deu para o Rodolfo uma garrafinha de água azul, escrito o nome, Rodolfo. Escrito o nome dele. Nenhum autor da Ângelos ganhou. Não! Pelo menos eu não ganhei também. Contando pra você então agora, tá vendo? E eu não ganhei. Não ganhou? Não ganhei. E olha, e essa menina eu conheço desde quando nasceu. Não. Deixa eu falar. Olha, gente, tem muita gente participando. Obrigado, pessoal que está participando, interagindo aqui, ó, no YouTube. Né? Olha que beleza. Então, obrigado para Silvia Naturi, Marte, Denilson Franca, olha quanta gente, Letícia Freitas. Pessoal, olha, eu, na medida do possível, vou falando aí os nomes. Vamos ver aqui mais. Jamais imaginei a gravidade, diz a Argentina que fez gesto racista no Rio e virou ré na justiça.
uma doutora delegada. Então, ela jamais imaginou a gravidade e ela, de repente, agora está percebendo que aqui no Brasil as coisas funcionam. Nós temos um grande problema, principalmente com turistas que vão para outros países com costumes completamente diversos. Os brasileiros também se deparam com situações, por exemplo, se vai num país árabe, alguns costumes que temos, né? Nós somos mulher tem que estar coberta, né? A mulher mas tem que a própria mão dada, o toque, o beijo é punido ali. Você tem que saber, né? Gravíssima. Lá tem polícia de costumes. Então, são situações que antes de você ir para o país, você tem que verificar o que é um ato criminoso ou não. Mas, padre, eu não estou justificando. Existem crimes que são crimes universais, que são verdades universais. Matar, estuprar, corromper alguém. Desta forma, o racismo, por mais que a punição possa ser branda ou pífia ou uma lente embaçada para uma caracterização de um crime de racismo na Argentina, aqui nós temos muito grave. Isso. Então, existe essa situação. Tráfico de drogas, né? Então, a gente sabe que existem crimes que são crimes em todos os lugares. Roubo, né? E etc. O que eu vejo eu vejo ainda a sociedade muito retrógrada em relação à caracterização e estereótipos, principalmente ofensivos no contexto de diminuir o outro. E não é só o negro que sofre racismo. A gente tem alguns racismos recreativos, por exemplo, com a raça amarela. Isso. Eu sou japonesa. Você é japonesa, né? Eu sou japonesa, metade japonesa. Sou misturada, sou vira-lata, né? Metade japonesa, metade italiana e brasileira. Mas parece que não existe a qualidade para o asiático de colocar que ele é um brasileiro. O que mais nós escutamos? Vai para a China, volta para sua terra, japonês, pasteleiro, né? Pasteleiro. Ligato, né? E o japonês nem fala o L. O chinês. Então, é uma situação que existem ainda nuances que as pessoas ainda se colocam como comediantes ou recreativos e apequenam. Então, quando a gente percebe que é crime, desde crimes de injúria ou até o crime de racismo, quando você não está agradando o outro, quando você está diminuindo o outro, um bullying social, por exemplo, o bullying não é só no contexto da comunidade acadêmica escolar. O bullying pode ser praticado de forma em clubes recreativos, até mesmo no ambiente social. O bullying, quando você olham para o alvo para humilhá-lo de forma sistêmica. Pode ser, de repente, intenção mesmo. Com intenção. Então, Eu acho interessante falar sobre isso, porque é o seguinte, para nós no Brasil, nós temos uma carga histórica. Nós temos uma mancha indelével, essa mancha que foi a mancha de um passado escravocrata que nós tivemos. Então, isso feriu de tal forma a cada um de nós que é um absurdo e não dá para aceitar, inaceitável. Vale dizer que o que ela fez é muito entendível em qualquer língua, né? Ela chega Justamente. a fazer gestos de macaco. De macaco. Então, assim, não é que ela fez um gesto que poderia ser interpretado de outra forma, em outra língua. Eu queria voltar para o chefe de um Estado. Eu queria voltar ali para o próprio Trump. Isso. Que põe justamente do Obama. Isso. O Obama e a Michelle Obama. Isso. Com caricaturizar. De macaco. Os dois são negros. São negros, né? Então... E ali tem uma justificativa esfarrapada, falando que era o Rei Leão, mas ali é algo muito grave. Ele fala e que não foi ele que criou, que aquilo já existia, mas foi ele que repetiu. Mas foi ele que replicou. A rede social é dele. Então, a gente tem, nesse sentido, a gente critica em vários aspectos a permissividade das práticas criminosas no nosso país. Isso. Mas o crime de racismo é imprescritível, é inafiançável, é equiparado a hediondo e é punível, e é punido. E eu tô achando ótimo isso, porque isso vai virar notícia pro mundo inteiro. E falou assim, quer vir aqui no Brasil? Quer divertir no Brasil? Então, respeite. Porque a gente não é tão levado como um país sério. Né? Então. É verdade. Tudo pode, tudo coisa. O pessoal vem no Brasil, acha que pode andar pelado, acha que pode fazer coisa. O sistema de justiça não tem permissividade com o racismo, por exemplo, e é muito bom. Tem gente, olha aqui, ó, o Luiz Rodrigues está falando um absurdo, violência contra as mulheres. Imagina quantos morreram também no passado e eram ignorados. Ainda bem que foram criadas leis mais severas. E ele ainda diz, sou ministro da paróquia do Padre Harden. Tá vendo? Fã-clube. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Renda passiva e renda ativa. Quais são as principais diferenças? Uai,
que é isso, passiva e ativa? O nome já é bem ilustrativo, né? A renda, quando a gente pensa em passividade, eu penso o quê? Eu praticamente não estou fazendo nada e tem algo acontecendo. Quando eu penso na renda ativa, eu já conecto com a atividade. Então, a renda ativa é o trabalho do dia a dia. E a passiva, a gente não faz nada e por ganha? Exemplo, eu trabalhei, consegui guardar, investir. Então, seja no mercado financeiro, comprou uma terrinha, comprou uma cabecinha de gado ali. Aí você aquele em algum momento ou no decorrer do tempo começa a te gerar um retorno financeiro. Então, por exemplo, aplicou lá, né, padre, os seus milhões. Aí o senhor falou, tá lá rendendo. Aquele rendimento, aquele rendimento é a renda passiva. Por quê? Em algum momento, sim, a gente precisou fazer um esforço para conseguir constituir, seja um patrimônio no mercado financeiro, seja uma casa de aluguel. O aluguel daquela casa é uma renda passiva. Eu não preciso trabalhar mais para que ele venha. É claro que de vez em quando dá um trabalho, né? Mas aí você vai lá, faz uma manutenção, resolve com o inquilino. Mercado financeiro é a mesma coisa. A renda fixa está interessante. Está 15% a taxa de juros do país. Vou tirar meu dinheiro e vou pôr aqui. Começou a cair, eu vou tirar meu dinheiro e vou pôr em outros lugares. Mas é uma renda passiva. Eu não tenho que o tempo todo ficar trabalhando por ela. E é uma recomendação. Nós estamos vendo aí que a aposentadoria está comprometida. Né? Quem ainda não se aposentou, é melhor não ter isso como uma grande certeza. Pode ser que até se aposente, mas se muito, com um salário mínimo ao longo dos próximos anos. A gente está vendo cada vez menos pessoas na carteira de trabalho assinada e a PJ, né, a pessoa jurídica, cada vez mais sendo o modelo de contratação. Isso mostra o quê? Que as garantias daqui a pouco, ou elas são privadas ou elas são nossas, ou elas não existem. E você tem que se virar, então, previdência privada, aquela coisa toda. Exato. Há muito tempo no mercado a gente brinca que o INSS significa isso nunca será suficiente. Isso nunca será suficiente. Isso é interessante. Cada vez mais isso tem se revelado uma verdade, né? Não dá mais para você olhar para a sua... Gente, tem gente que fala assim, nossa, eu aposentei lá atrás no teto. Você olha, hoje a pessoa ganha ali um valor muito inferior. O teto, para quem está nos acompanhando, né? Nossa, era o máximo da aposentadoria. Se fosse o teto, era o quê? O máximo hoje de aposentadoria? Hoje 7 mil, mais ou menos. 7.200. 7.200? 7 mil reais. E pouca gente ganha isso. Pouca gente, por quê? Porque a única correção que é feita acompanhando, pelo menos a inflação, é sobre um salário mínimo. Qualquer um que ao longo dos anos ganhava mais de um, só o um acompanhava. Tudo que é acima fazia menos. E continua sendo assim e vai piorar. Sinto dizer... Também um pouco por quê? Porque a gente olha um inchaço da máquina pública. Né? Os ministros, os juízes, os políticos, esses não têm pobreza. Esses a aposentadoria não cai também, não. Delegados, estabilidade, continua com equiparação, cheio de bônus. É uma crítica não ao delegado, não ao servidor público. Tem o alto escalão. Ao sistema previdenciário brasileiro que favorece quem já tem muito e depois faz um discurso muito bonito e quem que está ali trabalhando no dia a dia, quando vai se aposentar, padre, é injustiçado, porque passou uma vida se sacrificando e quando chega lá, fala assim, às vezes não consegue pagar nem o plano de saúde. Não, tem juiz que ganha, hoje saiu, um em cada 4 juízes do Brasil ganha 100 mil reais, é uma mais, um pouco mais. A média estava quase 200 mil. Olha aí, gente. Quase 200 Mas o que acontece? reais. Quando aposenta, por mês, perde todos os penduricalhos. Quando aposenta e perde absolutamente tudo. Perde todos os penduricalhos. Mas por isso que não quer aposentar. Não aposenta nunca. Entendeu? Não aposenta nunca. Fora, né? Fora um Eu ouvi falar que delegada ganha muito dinheiro. Também ouvi falar, viu, padre? Também ouvi falar. Padre que é muito próximo, de saúde, de paz. Padre ganha muito dor de cabeça. Psicólogo, então, tá nadando em dinheiro. Agressividade e impaciência. Redes sociais são a causa do comportamento agressivo das crianças. A gente tinha falado antes sobre as redes sociais, sobre a internet, de modo geral, mas elas são a causa dessa agressividade, dessa impaciência? Bom, agressividade sempre existiu, sempre né? Existiu. E não tinha rede social e tinha pessoas agressivas. Mas o que ocorre é que as redes sociais expõem uma quantidade muito maior de imagens, de tudo. Inclusive, recentemente, aí, a gente tem, a partir de março, uma lei aí, né, do ECA, que a gente não tinha, isso, né, colocando os limites para... Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso incluiu, né, o ECA redes sociais, a gente não tinha, né? Então, tudo que
até os pais, eles ficam perdidos. Quanto tempo eu deixo? 2, 3? Agora tem uma orientação. Tem, vai valer a partir de março, se está em implementação. Eu não sabia disso, não. ECA Redes Sociais. ECA Redes Sociais. É a lei número 15 de 2011 de 2025. Tá? Então, vai valer a partir de março a implementação aí dela. Só que é para quê? Para reduzir a exposição de quantas coisas violentas, né? Para tirar a violência de vários jogos que são para crianças, né? Para ter controle de pais em quase tudo, o controle parental, tem coisas que os pais não conseguem colocar. Sei. Né? Então, mas o que é que causa, né, essa violência? Lembra que a gente falou um pouquinho antes das crianças sozinhas? Isso, é verdade, Então, assim, se eu não tenho vínculo afetivo alimentado, o que vai acontecer comigo? O que sobra para mim? Então, eu vou olhar aquelas coisas e a influência em mim é maior, porque eu não tenho orientação, eu não tenho afetividade, eu não tenho uma estrutura, né, que me protege daquilo que eu estou sendo exposto. E é muito importante entender isso, porque a violência, ela existe na história da humanidade desde sempre, mesmo quando não tinha rede social. Mas o que amenizava? O tipo de estrutura familiar, o tipo de convívio. Então, o nosso, conforme a gente falou antes, ele está fazendo o quê? Está jogando a criança para aquilo ali, sem filtro, sem controle, sem orientação para o que vê. Então, não são as redes sociais sozinhas, é todo o entorno, né, e mais o descontrole que tinha, né? Porque, assim, a criança ganhava um joguinho, né, ela era pequenininha, ela não tem... que é o córtex, né? Que diferencia, ele só fica formado, o nosso córtex só fica formado, né, entre 21 e 23 anos. Ou seja, né, a gente lida com todas as nossas dificuldades de aprendizado com ele em formação. Parece que a natureza foi malvada com a gente. Foi verdade, Mas ele não está pronto. Então, eu só posso me expor, viver, experimentar coisas sob orientação enquanto eu sou criança. E isso, né, é muito importante. A gente não pode achar que é aquela coisa sozinha. É uma criança. A criança precisa de orientação para tudo que ela é exposta. Né? Então, assim, não é a tecnologia, já dizia o Einstein, né? Tecnologia precisa de ter espiritualidade junto. Senão, tudo sem espírito não funciona. Ela não tem como agir sozinha também. Exatamente. Interessante, viu? Vamos ver aqui, gente. Está tão bom o programa. Fé e razão pode se unir ou são ideias opostas? Aí, Padre Harden. A encíclica do Papa João Paulo II já responde muito bem isso, né? Fides et ratio. A fé e razão é como um pássaro com as duas asas, né? Sem uma, o pássaro não voa. Voa, é verdade. Então a gente precisa disso, né? Blaise Pascal, aquela famosa, né? O coração tem razão que a própria razão desconhece. Eu falo isso no livro e cito o Blaise Pascal porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Porque bons exemplos fica mais claro. Jesus falava muito em exemplo, né? Nas parábolas. A mulher perdoou uma traição do marido, ou o marido vice-versa. E aí chega a vizinha e fala assim, nossa, mas você teve coragem de perdoá-lo? Por que você fez isso? Ele te machucou tanto, ele te magoou tanto e você o perdoou? Então, eu perdoei porque eu passei pelo coração. Miserere cordes é a piedade de coração. Então, se eu passo aquele fato pelo coração, eu perdoo. O coração tem razão que a própria razão desconhece. Muitas das coisas que acontecem conosco e as coisas más, de modo especial, se eu passo pela razão, a razão vai dizer olho por olho, dente por dente. Então, perdoar é passar tudo pelo coração. Por isso que o coração de Cristo está para fora na imagem do Sagrado Coração. Porque Deus passa tudo pelo coração. Nosso relacionamento com Deus passa pelo coração. Se passasse pela razão, se levasse em conta, né, o Salmo diz, isso mesmo. Se levasse em conta os nossos pecados, quem subsistiria, né? Quem subsistiria? Isso mesmo. Tava tão... tem aqui, ó. A Arlene Novaes falou assim, Padre Harden, meu vigário preferido. Anote aí na Candelária, atenção, Marcelo, escuta, viu? Aí, ó, você tá certo? Olha, acabou o programa, tava tão bom, mas vamos lá, atenção, essa música sensacional. Tá tudo certo. Pode dar um beijo pro meu marido que tá assistindo a gente? Claro, olha aí. Marcel, um beijo, eu te amo. Marcel? Marcel, olha aí, que beleza. Edna. Pra quem? Minha mãe. A Dona Edna. Deixar, Dona Edna, olha que beleza. Um beijo aí pra Todo mundo Dona assistindo Edna. aqui o Que Padre beleza, Juarez. isso mesmo, tô vendo aqui, ó. Jaqueline Teixeira, muito obrigado demais, muito obrigado. Aqui, ó.
eu quero que você acesse o site da Jaqueline. Jaqueline, mas o Jaqueline dela tem um senso, é um Jaqueline bem francês aqui. jaquelineteixeira.com.br, tá lá. E também o Instagram dela é @jaquelineteixeira.psi. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado mesmo. Doutora Raquel Galinatti, muito obrigado. Obrigada, Nossa, sempre uma alegria muito grande. Ela vai pegar o fusquinha dela e vai embora agora. Ó, o Instagram da doutora Raquel, @Raquel Galinatti, sempre com 2 L's e um T só. E no canal dela é @Raquel Galinatti, o canal do YouTube, né? Matheus, quanta sabedoria. Tem que escrever um livro pela Ângelos. Viu, né? Olha, tem o seu livro tá pela Ave Maria, né? Isso, a recomendação pessoal, tanto como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos, quanto chaves sagradas pela Ave Maria. Para quem é hispanohablante, temos pela São Pablo também para a América Latina aí. Olha que chique, gente. Pelo amor de Deus. Ó, mateusfinanças.com.br. Estamos com o Matheus Machado Pro. Matheus Finanças aí, ele foi no site, não? Os problemas que o pessoal tentando hackear. Então, ó, o Instagram é @Matheus Machado Pro. Matheus com TH, viu? TH. Tá certo ali, viu? Perfeito. Tá certo ali. E o Padre Harden, você vai acompanhar o Padre Harden pelo Instagram dele, @Harden Pedrosa. O site da editora é angeloseditora.com. Lá tem livros maravilhosos. E no Instagram, Ângelos Editora também. Compre esse livro aqui, que eu quero que ele vai ser muito bom para você. Padre, lá no meu Instagram nós vamos ter, lá pela paróquia, no meu Instagram, da paróquia também, ao longo da quaresma, toda semana, um papo de perdão. Opa, que beleza! Tira o podcast aí falando sobre perdão, sobre o livro. @Harden Pedrosa. Isso mesmo. No Instagram. Papo de perdão. Papo de perdão. Aumenta o som, acabou o programa, gente. Vai dar tudo.